Sem fé é impossível agradar a Deus. Que essas palavras nessa manhã norteiem a nossa trajetória nessa manhã, nesse dia, em toda a nossa vida. Que a nossa vida seja marcada, caracterizada em viver uma vida pela fé no Senhor, crendo nos milagres que Ele irão realizar sobre a nossa vida, crendo na Sua palavra, crendo no poder de Deus, andando ao nosso lado em toda e qualquer circunstâncias. Tenho certeza que se vivermos pela fé, como é o ideal de Deus para a nossa vida, nós viveremos uma vida feliz e teremos uma vida vitoriosa. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 91, verso 14, onde a Bíblia diz o seguinte: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Nós precisamos nos apegar a Deus com amor, com fé, confiança, crendo no seu poder sobre a nossa vida. A nossa fidelidade a Deus deve ser resultado de amá-lo com todas as nossas forças. Vivendo dessa forma, tenha certeza, os milagres de Deus serão realizados sobre a nossa vida. O poder do Eterno estará sobre cada um de nós. Nós veremos os milagres acontecer nos nossos dias. Por isso que nessa manhã, ao nos levantarmos, ao sairmos para as nossas atividades, eu e você, a cada dia nós precisamos renovar com o Senhor essa confiança de vivermos ao lado dEle em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Nós estamos chegando ao último capítulo do livro de Josué. Hoje nós estudaremos o capítulo 24. Tenho certeza que foram 24 manhãs poderosas. Um livro que nos levou a cada dia a vivermos uma vida pela fé e uma vida ao lado do Senhor. A parte da Bíblia que eu jamais irei esquecer é que Deus não espera que os seus filhos se acomodem com as bênçãos que já receberam. Mas o livro de Josué nos ensina que Deus ainda tem bênçãos maiores para cada um de nós. É por isso que nós temos que ampliar os nossos limites. O céu olha para nós com muita confiança, crendo que pelo poder dele nós ainda realizaremos muitas coisas para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso que nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24, o verso 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou aos anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Aqui está o convite de Josué, que entendo perfeitamente que era o chamado de Deus. Josué estava vivendo os seus últimos momentos. Quero repetir para você nessa manhã quão importante, quão sólido é o discurso de alguém que reconhece que está vivendo os últimos momentos da sua vida. Não foi diferente com Moisés e não era diferente com Josué. Josué tinha levado o povo a se reunir em Siquém, porque foi ali em Siquém onde pela primeira vez Deus prometeu a Abraão a terra prometida e aos seus descendentes. E ali em Siquém ele sabia que Deus se faria presente. Não é que o santuário tinha sido transferido de Siló para Siquém, mas Josué sabia perfeitamente de um dos atributos de Deus, que era onipresença. Deus estava lá em Siló, mas Deus também estava ali diante do seu povo, porque eles estavam reunidos, clamando a presença dele, em nome dele, e Deus se manifestaria ali também para abençoar e ser testemunha da aliança assumida com Deus em andar ao lado do Senhor e cumprir os propósitos de Deus dentro da terra prometida. Josué capítulo 24, verso 2, ele inicia falando: assim diz o Senhor. Josué inicia o seu discurso como se fosse um profeta. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que muitos profetas iniciaram o seu discurso falando: assim diz o Senhor. Como Moisés também, muitas vezes, iniciou a sua fala dizendo: assim diz o Senhor. Dessa forma, Josué começa a falar a todos os anciãos, a todos os líderes e a todos os juízes. Josué sabia do que Deus de fato esperava dos seus filhos, e ele começa a fazer uma retrospectiva, falar para aqueles líderes que no passado, os seus antepassados, eles adoravam a muitos ídolos. E ele cita o nome do pai de Abraão, que é Terá, e esse patriarca, ele também adorava a muitos deuses. Mas Deus amou esse pequeno povo.
Ao assumir a aliança com Abraão, Deus levou o seu povo a crescer e a se multiplicar. Hoje, sob a face da terra dentro de Canaã, existiam milhares e milhões de israelitas. E ele esperava que o seu povo jamais pudesse se esquecer da aliança que eles tinham assumido com o seu Deus. Deus queria que o seu povo pudesse entender que o ato deles estarem ali era um ato de graça, um ato de misericórdia de Deus, porque essa nação no passado tinha sido uma nação que tinha adorado a outros deuses, mas agora eles tinham conhecido o verdadeiro Deus. E por conhecer o verdadeiro Deus, eles precisavam testemunhar, serem fiéis, e eles deveriam representar o Senhor por toda a face dessa terra. Josué sabia que ele estava fechando os seus olhos para essa vida, mas a nação de Israel corria um sério risco de se esquecer de quem era o doador de todas as bênçãos. E como sendo as suas últimas palavras, ele levava o povo de Deus a jamais se esquecer, a refletir que se eles deixassem de seguir as orientações de Deus, as consequências sobre essa atitude seriam sérias sobre as suas vidas. Josué capítulo 24, verso 3, Deus é enfático através da boca de Josué em dizer que Ele é o Deus que sujeita todos os povos. E Josué faz uma retrospectiva falando quem foi que os tirou da terra do Egito. Josué continua falando que foi ele que fez com que Isaac, mesmo casado com uma mulher estéril, ela veio a dar à luz. Josué continua falando que, através da mão de Deus sobre a vida do seu povo, eles conseguiram conquistar muitos milagres. Um dos temas principais do Antigo Testamento é a mão poderosa de Deus tirando o seu povo do cativeiro do Egito diante de tantos deuses pagãos que eram adorados no Egito. Nenhum deus pagão do Egito teve forças para resistir ao poder de Deus. Portanto, Josué falava: hoje vocês conheceram o verdadeiro Deus, vocês precisam amá-lo com todas as suas forças. Josué ainda continua falando que quando Balaque convidou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, quem não permitiu que a maldição caísse sobre o povo do Senhor foi o próprio Deus que interviu naquele momento para que as maldições não pudessem cair sobre o seu povo. Deus estava ao lado da nação de Israel. Diante de um dos 7 povos mais poderosos daquele período, que eram os amorreus, eles venceram os amorreus pelo poder de Deus. E Deus jamais queria que ele se esquecesse que todas as bênçãos recebidas provinham das mãos do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Se eles amassem a esse Deus, as bênçãos do Senhor continuariam a recair sobre as suas vidas de uma forma sem medida. A conquista da terra de Canaã deveria ser entendida como sendo um ato de fé. Nunca deveria ser entendida como resultado do esforço humano. Os israelitas jamais deveriam atribuir a vitória e o direito de entrar na terra prometida como resultado de uma conquista pessoal, mas eles deveriam sempre atribuir ao ato de Deus. Pela fé no Senhor, pelo poder de Deus, as muralhas caíram, os soldados perderam as suas vidas e nós vencemos porque Deus estava do nosso lado. Era um ato de fé. Deus queria que eles entendessem dessa forma e não pode ser diferente nos dias em que nós estamos vivendo. As nossas vitórias precisam ser conquistadas pela fé. O nosso privilégio de um dia entrarmos na terra prometida, eu e você, nós iremos atribuir a vitória do Cordeiro na cruz do Calvário. É pelo poder do Senhor, é pelo poder de Deus que nós um dia viveremos eternamente. Josué capítulo 24, verso 15, aqui está o tema central de todo o livro. É o clímax do discurso de Josué. Hoje escolhei a quem sirvais. Josué coloca diante da nação de Israel o direito de escolha. Josué sabia do direito de liberdade que cada israelita deveria ter. Josué sabia da importância de decidir em andar ao lado do Senhor. Mas Josué sabia que Deus não iria interferir, obrigar o seu povo a viver uma vida de obediência. O amor só pode se desenvolver num ambiente onde ele é livre. Se uma pessoa é obrigada a amar alguém, jamais terá condições de desenvolver-se ou crescer em amor, porque alguém só pode de fato crescer e amar alguém quando ele tem liberdade para tomar as suas escolhas e amar a outra pessoa. Deus queria que o seu relacionamento com a nação de Israel fosse em liberdade, em livre escolha.
O que Deus queria com os seus filhos era abençoá-los cada vez mais. Os sonhos de Deus para a nação de Israel era que eles ampliassem cada vez mais os seus territórios, mas era um direito que cada israelita deveria tomar na sua vida. Se eles escolhessem abandonar o Senhor, consequentemente, eles seriam responsáveis pelas suas decisões e teriam que pagar o preço pelas escolhas que tinham tomado. As palavras de Josué eram extremamente enfáticas. Ele queria que os líderes, que os anciãos, que os juízes fossem os responsáveis em conduzir as suas famílias e as suas tribos. Josué sabia perfeitamente se cada homem que era líder dentro da sua área de atuação assumisse a sua liderança e a responsabilidade de conduzir a sua família, a sua tribo, o povo de Deus iria seguir os seus passos. Josué tinha sido um líder fiel. É por isso que ele declara no verso 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué sabia perfeitamente do legado de uma vida fiel que deixava como exemplo para as futuras gerações e era dessa forma que ele estava conduzindo os outros líderes a viverem para influenciar uma geração que deveria amar, seguir fiel a Deus e amando as palavras do Senhor. Querido amigo, acredito que hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, essas palavras ainda falam ao nosso coração. Qual é a nossa atitude diante da proposta de Deus para a nossa vida? Creio que a nossa resposta precisa ser as mesmas palavras de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas nessa declaração está implícita a responsabilidade de cada pai, de cada mãe, de cada líder viver o Evangelho, de deixar um legado, de deixar o nosso testemunho. Nós não podemos apenas influenciar as futuras gerações com a nossa fala, mas nós temos que influenciar as futuras gerações com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a maneira como nós vivemos. A maneira como nós vivemos, nós implicaremos no coração daqueles que estão aprendendo o caminho da cruz e entenderão que valerá a pena seguir os nossos passos, porque a nossa vida se caracteriza como uma vida de milagres, uma vida de bênção, uma vida na companhia do Senhor e, consequentemente, nós deixaremos um legado saudável. No verso 16, nós encontramos a resposta de uma nação. Eram os pais, eram os líderes. Eles estavam se comprometendo com Deus. Ao ouvirem as palavras de Josué, eles entendiam que verdadeiramente deveriam ser fiéis a Deus em todas as coisas. Mas eles deixaram de orientar, eles deixaram de imprimir nas futuras gerações o amor pela palavra de Deus, e os seus filhos, os seus netos se esqueceram de Deus e se voltaram a outros ídolos. Creio que nós precisamos fazer uma pausa nessa manhã na nossa trajetória. Nós precisamos pensar na maneira como nós temos educado as futuras gerações. Será se de fato nós temos imprimido no coração dos nossos filhos, dos nossos jovens, as verdades que entendemos que hoje são relevantes para viver uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor? Nós não podemos apenas educar com a nossa fala, nós precisamos educar com o nosso testemunho. A nossa vida, os nossos atos falam mais alto do que as nossas próprias palavras e as nossas ordens. Por isso que nessa manhã nós precisamos renovar com Deus pessoalmente a nossa aliança, renovarmos o nosso compromisso de seguirmos ao Senhor, para que as futuras gerações vejam em mim e em você um exemplo vivo a ser seguido e desejem a cada dia amar cada vez mais ao Senhor. Josué capítulo 24, verso 19, aqui estão as declarações de Josué. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. O que é que de fato Josué estava declarando com essa fala, com esse discurso? Josué não estava dizendo que o povo era incapaz de obedecer a Deus, mas Josué estava enfaticamente falando, eles seriam incapazes de servir a Deus se eles dessem brecha para servir aos outros deuses, a aliar-se a outros deuses. Josué estava desconstruindo a ideia de que tudo que eles poderiam conquistar era obra das suas próprias forças. Josué estava levando o seu povo a entender que todas as conquistas que eles já tinham feito e que fariam era resultado de uma vida ligada ao Senhor.
Josué queria que a nação de Israel cada vez mais dependesse de Deus, amasse ao Senhor, estivesse ligado à pessoa de Deus. Dessa forma, eles teriam forças para alcançar muitas vitórias nas suas vidas. Em momento algum, Josué estava dizendo que era impossível a nação de Israel receber a bênção de Deus, porque Jesus Cristo veio aqui a essa terra provar que um ser humano ele pode alcançar a salvação. Jesus viveu como um homem e venceu em todas as coisas. Josué não estava falando o contrário disso, mas Josué sabia que quando Jesus Cristo viesse a essa terra, ele viria dependente do Pai. A sua confiança não estava em si mesmo, mas estava inteiramente ligada à pessoa do seu Pai. E era isso que Josué estava levando a nação de Israel a entender. Eles seriam vitoriosos, mas só conseguiriam alcançar a vitória se eles se mantivessem ligados a Deus, submisso à vontade do Senhor, sendo obediente. Dessa maneira, eles sim seriam vitoriosos em todas as áreas da sua vida. Tenho certeza que nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos nos esquecer. Nós também só seremos vitoriosos se vivermos uma vida completamente submissa à vontade do Pai. É neste momento solene, nesse cenário sublime em Siquém, que Josué renova a aliança com a nação de Israel diante de Deus. Deus aceitou aquela renovação de aliança. Deus aceitava as declarações do povo de amá-lo, de servi-lo com todas as suas forças. 110 anos Josué viveu. Também 110 anos José viveu. A vida de Isaac e dos antepassados serviram como testemunho, como base, para que Josué no discurso falasse para todo o povo a maneira que as pessoas deveriam viver para agradar ao Senhor. O legado da geração antiga dos fiéis foram colocadas à tona naquele momento para que o povo de Deus entendesse como é que eles deveriam viver. Creio que hoje, nos dias em que vivemos, ao olharmos para trás, nós temos também muitos homens e mulheres de Deus que amaram a Deus de uma forma que os seus nomes também foram escritos no livro dos heróis da fé. Eu e você precisamos olhar para esses modelos e tomar a Deus que o nosso nome também seja escrito ali, como referência para as futuras gerações, para que eles creiam, amem ao Senhor e vivam uma vida de fidelidade. Mas hoje, para que isso aconteça, depende de mim e de você, das escolhas que nós fazemos nesse momento. Nós precisamos decidir viver a vida do Senhor. É nesse momento solene onde os ossos de José foram trazidos para Siquém. Não ficou em Amor, onde José tinha comprado esse terreno, porque ali em Siquém estariam seus descendentes, Manassés e Efraim. E foi diante dos seus filhos que os ossos de José foram trazidos e sepultados ali, porque os seus descendentes viveriam nessa terra. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 24 do livro de Josué, nós precisamos chegar a algumas conclusões. A primeira delas, aquela geração deveria deixar um legado para as futuras gerações. Esse era o pedido de Deus. Eu pergunto para mim e para você nessa manhã como é que nós temos vivido e qual é o legado que nós estamos deixando para as futuras gerações. O nosso exemplo é digno de ser seguido. A nossa vida é uma vida digna de ser amada e observada. Depois que nós fecharmos os nossos olhos para essa vida, como é que as pessoas irão se lembrar de nós? As lembranças dessas pessoas terão a aprovação do céu. Se elas tiverem a aprovação do céu, tenho certeza que eu e você nós deveremos viver uma vida feliz, tranquila, porque o céu tem aprovado também a nossa trajetória. Nós não podemos nos esquecer. As verdades que nós temos em nossas mãos hoje, nós não podemos viver uma vida egoísta. Nós precisamos transmitir para os nossos filhos e para os jovens que conhecemos e aquilo que nós entendemos que é sagrado e que precisa perpetuar. Nós precisamos ensiná-los, discipulá-los, como também fez Moisés a Josué. Nós, diante do mundo que temos vivido, há uma crise financeira, mas a crise maior é uma crise moral. Há uma crise de viver a verdade, há uma crise de honestidade, há uma crise na família, há uma crise de integridade. Mas entendo, para que se possa haver cura nessas áreas da vida, só quem verdadeiramente pode curar todos esses males é o Senhor, é o nosso Deus. Por isso que nós precisamos nos refugiar nele, é por isso que nós precisamos buscá-lo a cada manhã. A cada dia deve ser uma oportunidade de renovação da aliança dos votos com o nosso Deus.
Por isso que nesse instante convido a você, clamemos pelo poder de Deus na nossa vida, para que alcancemos esses objetivos na nossa trajetória. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos erros. A cada dia nos conceda forças a vivermos a tua palavra, o teu evangelho. Fica conosco no decorrer desse dia. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.